E esse talvez é o maior ensinamento que eu posso passar aqui pra vocês. As pessoas têm que aprender hoje a entender que a gente precisa de sofrimento. A gente precisa sofrer. Não é se fuder, mas a gente precisa sofrer. A região do seu cérebro responsável por gerar prazer e motivação é a mesma região envolvida por gerar dor e sofrimento. Dor emocional e sofrimento. É uma balança. Então, num lado tá o prazer e no outro lado tá a dor e o sofrimento. É como se fosse uma gangorra. Se você aumenta muito o lado do prazer, só prazer, só prazer, só prazer, só prazer, só prazer, só prazer, perdão, você tá botando muito peso aqui no prazer, só prazer, só prazer, só prazer, só prazer, só prazer, o lado da dor e do sofrimento começa a se destacar. E aí o que vai acontecer? No mecanismo de autorregulação, ele começa a vir pro outro lado. Aí você precisa cada vez botar mais prazer aqui, pra empurrar. Então o que acontece? Se você fica se submetendo só a coisas fáceis, só a coisas simples, só a recompensas rápidas, o seu cérebro desacostuma a viver com o problema. E a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona gigantesca. E as pessoas têm que entender que se você desbalançar esse negócio, se você botar só prazer, só prazer, só prazer, o TED, ele vai, a dor e o sofrimento vai começar a empurrar pro outro lado. Então, na ausência do prazer, você não sabe fazer mais nada. Dói pra você não ter aquilo. Não ter prazer começa a doer. O nosso cérebro não tem nada errado. Ele funciona, ele tá feito do jeito que tem que ser feito. O problema é a sociedade que a gente construiu e o ambiente. Então, o nosso cérebro não tem nada de errado, cara. O problema é a sociedade que a gente construiu. E aí o que acontece? O nosso cérebro, ele não foi constituído para viver num ambiente com tanto estímulo. Então pensa assim, por que a gente tem uma tendência grande a lembrar de traumas? Porque é importante, velho. Para a história evolutiva lembrar de um trauma. Isso, evolutivamente falando, foi importante. Mas aí que tá, cara, muitas vezes uma pobreza, por exemplo, mais extrema faz com que a pessoa não tenha nutrientes suficientes para desenvolver um cérebro saudável e daqui a algumas gerações, por várias vias epigenéticas, a pessoa pode desenvolver algum transtorno e não ser selecionado. Então existe sempre uma pressão acontecendo. O futuro vai ser foda, velho.